Bem-vindos a O Debate. Vivemos de facto num mundo interligado. Desde a consulta médica que marcamos online, à eletricidade que nos chega à casa, passando até pela forma como as nossas próprias forças armadas comunicam e operam. Tudo, mas mesmo tudo, depende de uma complexa teia de conectividade digital. Esta dependência tornou a segurança dessa infraestrutura bem inseparável da segurança nacional. Com base numa análise aprofundada sobre esta nova realidade, emerge uma questão central para o futuro da Europa. Exato. E a questão que vamos analisar hoje é precisamente essa. Deve a conectividade segura, que, como sabemos, é maioritariamente desenvolvida e gerida por operadores de telecomunicações privados, ser formalmente elevada ao estatuto de um quinto domínio da defesa europeia, a par do terrestre, marítimo, aéreo e espacial? Bem, eu vou defender que essa integração não é apenas uma evolução lógica, mas uma necessidade estratégica e, diria mesmo, urgente. As ameaças modernas, como a guerra híbrida e os ciberataques em larga escala, exigem que tratemos estas redes como uma linha de frente absolutamente crítica. E eu, por outro lado, irei argumentar que, embora a importância da conectividade seja inegável, aprofundar a dependência do setor privado por uma função de segurança tão fundamental é em si uma vulnerabilidade estratégica. Corremos o risco de comprometer a nossa soberania e segurança ao longo prazo a entregar as chaves do reino a entidades cujo principal objetivo não é, nem nunca será, o interesse público. A minha posição parte de uma constatação simples. A natureza dos conflitos mudou radicalmente. Basta olhar para o que aconteceu, para o que está a acontecer na Ucrânia, para perceber que as regras do jogo são completamente diferentes. A resiliência das redes de comunicação e dados não é um mero apoio logístico. É um ativo estratégico, decisivo no campo de batalha e, claro, na manutenção da coesão social. A nossa sociedade europeia, no seu todo, está totalmente dependente desta conectividade. Vimos os efeitos de uma falha em cascata no simulado apagão da Península Ibérica, em 2025, que, segundo as projeções, custou à economia espanhola 0,1% do seu PIB trimestral. Isto não é ficção. As nossas forças armadas já operam sobre estas infraestruturas. A Marinha Portuguesa, por exemplo, utiliza redes 5G privadas para operar drones de vigilância. Portanto, ignorar esta realidade e continuar com a abordagem atual, que é fragmentada e, sejamos honestos, cronicamente subfinanciada, é deixar uma porta aberta a adversários. Tratar a conectividade como um pilar de defesa através de uma colaboração estreita e estruturada com os operadores privados é a única resposta coerente. Eu concordo com esse ponto de partida. A importância da conectividade é um facto consumado. Onde a minha visão diverge, e diverge fundamentalmente, é no modelo de governação que se propõe. O cerne do problema está aí. Elevar a infraestrutura gerida por empresas privadas com fins lucrativos ao estatuto de pilar da defesa nacional significa, na prática, subcontratar uma função essencial do Estado. Estamos a entregar a responsabilidade pela segurança de uma infraestrutura crítica a entidades que respondem perante acionistas, não perante cidadãos. E mais, a proposta de uma abertura estratégica a tecnologias como a inteligência artificial e a cloud, quer dizer, o próprio material de base admite que são dominadas por fornecedores não europeus. Isto parece-me uma contradição flagrante com o objetivo de alcançar a soberania tecnológica. Estamos a criar novas e profundas dependências. E quando se fala do tal déficit de investimento de 200 mil milhões de euros, a discussão soa mais a um pedido de subsídios públicos para empresas que, diga-se, são altamente lucrativas. A resiliência e a segurança deveriam ser um custo operacional básico para operar neste setor, não uma fatura a passar ao contribuinte. O foco, na minha opinião, deveria ser o reforço do controle estatal e não o financiamento de um mercado privado que já provou ser insuficiente.
Tocou num ponto importante, a questão da soberania e do controlo, mas creio que a sua visão subestima a capacidade e, sobretudo, a agilidade que o setor privado traz para a equação. Algo que o Estado, por si só, não consegue replicar. Pensemos no ciberataque de 2022 à Vodafone Portugal, lembra-se? A recuperação dos serviços essenciais em cerca de 8 horas foi notável. Isso não acontece por acaso. Uma empresa com escala pan-europeia pode mobilizar equipas de peritos de vários países quase instantaneamente, partilhar inteligência sobre a ameaça em tempo real, recorrer a centros de dados redundantes fora de Portugal. Um governo ou uma empresa puramente nacional simplesmente não tem essa profundidade de recursos para uma resposta tão ágil. Sim, mas essa agilidade que descreve no caso da Vodafone tem um preço e esse preço é a soberania. E se os interesses comerciais da empresa numa futura crise não se alinhassem com os do Estado, o que garante que uma entidade privada focada no lucro agiria sempre em prol da segurança nacional, especialmente se isso implicasse um custo financeiro significativo. Os exemplos que cita também mostram o outro lado da moeda. Na Ucrânia, a intervenção do Estado foi crucial, por exemplo, ao facilitar espectro de emergência para os operadores manterem as redes a funcionar. A colaboração existiu, claro, mas foi reativa, foi uma resposta a uma crise. O que estamos aqui a discutir é tornar essa dependência permanente e estrutural. Mas essa colaboração não é uma perda de soberania, é uma multiplicação de capacidades. Os governos estabelecem as regras, os objetivos de segurança, os padrões de resiliência. As empresas, com a sua especialização técnica e a sua escala, executam. É uma parceria, não é uma capitulação. Olhe, na Ucrânia, a Vodafone conseguiu manter 90% da sua rede operacional durante os apagões, em parte porque pôde mobilizar e instalar mais de 3.000 geradores rapidamente. Nenhum Ministério da Defesa tem essa capacidade logística para uma infraestrutura civil. A colaboração é, portanto, a chave para uma eficácia real no terreno. Eu vejo isso como uma visão, se calhar, demasiado otimista do alinhamento de interesses. O que acontece se um destes operadores privados pan-europeus falir? Ou for adquirido por um fundo de investimento com ligações a uma entidade estatal hostil? Ou se simplesmente decidir que manter a redundância para fins de defesa não é rentável e cortar nesse investimento? O próprio material de base que estamos a analisar admite, e eu passo a citar, que os mercados, por si só, não asseguram a resiliência e redundância necessárias. Quer dizer, para mim isto não é um argumento a favor de mais parceria, é a prova da falha do modelo atual. Mostra a necessidade de um controle estatal muito mais robusto e não de apenas mais acordos de colaboração que dependem da boa vontade das empresas. Isso leva-nos diretamente à questão do investimento. A sua crítica assume que as empresas não investem o suficiente por falta de vontade, mas a realidade do mercado europeu é bem mais complexa. Temos um mercado extremamente fragmentado, com dezenas de operadores a competir ferozmente, o que leva a uma pressão política e social enorme para manter os preços para o consumidor os mais baixos possíveis. Nesse ambiente, como é que uma empresa justifica perante os seus acionistas um investimento massivo em redundância de redes, que é caríssimo e não gera receita direta? Mas não estamos a falar de um setor nem de dificuldades, pois não? As telecomunicações são um negócio robusto e lucrativo. A resiliência das infraestruturas críticas não deveria ser vista como um extra opcional, mas sim como um custo de licença para operar. Uma exigência regulatória estrita deveria ser financiada pelos lucros das próprias empresas. Apresentar um déficit de 200 mil milhões de euros, identificado pela Comissão Europeia como um problema que o setor público tem de vir resolver, parece-me francamente uma inversão de responsabilidades. Percebo o ponto, mas não podemos olhar para isto como um simples subsídio a uma empresa. Temos de o enquadrar como um investimento na nossa segurança coletiva. É um recurso de dupla utilização, civil e militar. Quando um país compra caças ou fragatas, ninguém chama isso um subsídio à indústria da defesa. É uma despesa de segurança nacional. As análises de figuras como Enrico Letta e Mário Draghi ou o relatório Ninisto apontam todos na mesma direção. A Europa precisa de investir significativamente em conectividade segura. A rede é hoje uma arma e um escudo,
na guerra moderna. Ignorar o seu financiamento é tão perigoso como não financiar o exército. A analogia com o equipamento militar é interessante, mas falha num ponto crucial. O Estado compra os caças e detém o seu controle total e soberano. Neste modelo, o Estado pagaria para reforçar uma infraestrutura que continua a ser propriedade privada e controlada por privados. O gráfico da NATO que consta no nosso material de base é bastante elucidativo sobre as prioridades. A infraestrutura já é a menor fatia das despesas de defesa. A minha preocupação é que estejamos a usar fundos públicos escassos para subsidiar a redundância de redes privadas, quando talvez fosse mais estratégico usar esse dinheiro para construir infraestruturas soberanas, controladas pelo Estado, para as funções governamentais e defesa verdadeiramente críticas. Estaríamos a construir um ativo público, não a melhorar um ativo privado. Isso parece-me uma alocação de recursos muito mais prudente. Mas criar uma rede estatal paralela para tudo o que é crítico seria astronomicamente caro, tecnologicamente complexo e criaria um sistema de duas camadas onde a infraestrutura que 99% da população e da economia usa continuaria vulnerável. A solução não pode ser o isolamento, mas sim a integração segura. E isso leva-nos ao terceiro ponto, o da soberania tecnológica. A ideia de que a Europa pode ou deve construir um ecossistema tecnológico made in Europe completamente autossuficiente em todas as áreas críticas é, na minha opinião, irrealista e levaria ao nosso isolamento tecnológico. Eu não defendo um isolamento total, atenção, mas sim uma autonomia estratégica nas áreas mais sensíveis. A sua posição parece aceitar uma dependência que me parece perigosa. A abordagem que o material defende é mais pragmática e designa como abertura estratégica. No fundo, isto significa que, em vez de tentarmos construir tudo sozinhos, o que seria lento e ineficiente, devemos focar-nos em colaborar com parceiros tecnológicos de confiança, como o Reino Unido, o Japão ou os Estados Unidos, e usar as melhores tecnologias que existem globalmente. A chave está em fazê-lo com controlos de segurança muito rigorosos, certificações, mecanismos de mitigação de risco, em vez de uma exclusão total. Cortar o acesso à inovação em áreas como a IA e a cloud, onde a Europa está objetivamente atrasada, seria um tiro no nosso próprio pé. Prejudicaria a nossa competitividade e, em última análise, a nossa defesa. Chamar a esta dependência abertura estratégica parece-me um eufemismo, para ser simpática. O próprio documento admite que o mercado de IA e cloud é dominado por um pequeno número de fornecedores não europeus. Integrar profundamente estas tecnologias estrangeiras no coração da nossa infraestrutura de defesa, tratando-as como um pilar fundamental, não cria uma parceria, cria uma vulnerabilidade sistémica a longo prazo. É uma hipoteca sobre a nossa soberania futura. O que acontece quando a nossa rede de defesa depender de uma atualização de software que é decidida em Seattle, ou de hardware cujas vulnerabilidades só são conhecidas em Pequim? Mas o risco existe em qualquer cenário. Mesmo a tecnologia made in Europe pode ter vulnerabilidades. A questão é como gerimos o risco. Através da diversificação de fornecedores, de cláusulas contratuais robustas, de centros de dados em solo europeu sob legislação europeia e de uma colaboração estreita entre agências de cibersegurança, podemos mitigar esses riscos a um nível aceitável. O risco de ficarmos para trás tecnologicamente, usando sistemas inferiores só porque são europeus, é, a meu ver, muito maior. Não podemos ganhar a guerra de amanhã com a tecnologia de ontem. Eu discordo da premissa. A segurança não pode ser apenas um item num contrato ou uma cláusula de mitigação de risco. Tem de ser estrutural. A Europa deve sim investir na criação de um ecossistema tecnológico próprio para as suas necessidades mais críticas. Sim, o caminho é mais lento, sim, é provavelmente mais caro no início. Mas a segurança, a resiliência e a autonomia ao longo prazo não podem depender da boa vontade de empresas e governos estrangeiros, cujos interesses podem divergir drasticamente dos nossos a qualquer momento. Para as funções mais vitais do Estado e da defesa, a resposta, mais lento, mas nosso, é infinitamente mais segura do que mais rápido, mas deles. Em suma, a minha posição é que o cenário de ameaças moderno nos obriga a repensar o papel da conectividade.
Deixou de ser uma mera utilidade para se tornar um terreno estratégico. Considerá-la como tal e fomentar uma parceria público-privada robusta, apoiada por investimento direcionado, é a forma mais eficaz e pragmática de garantir a resiliência e a segurança da Europa. Ignorar a experiência, a escala global e a capacidade de inovação do setor privado seria um erro estratégico que, francamente, não nos podemos dar ao luxo de cometer. Em conclusão, da minha parte, embora a importância crítica da conectividade seja um ponto assente, o modelo proposto levanta mais problemas do que aqueles que resolve. Uma dependência crescente do mercado privado fragmentado, focado no lucro e cada vez mais permeado por tecnologia não europeia, gera questões gravíssimas de soberania, controlo e segurança a longo prazo. Antes de consagrarmos formalmente as redes privadas como um pilar da nossa defesa, é crucial um debate muito mais profundo sobre a governação, a regulação e, sim, sobre a necessidade de desenvolver alternativas controladas pelo Estado para proteger as funções mais vitais da nossa sociedade. A complexidade de integrar a tecnologia digital na segurança nacional é evidente. O debate de hoje mostra que encontrar o equilíbrio ideal entre a inovação que o mercado privado oferece e o controle soberano que o Estado deve garantir está longe de ser uma questão resolvida. Sem dúvida, o material que analisamos hoje oferece múltiplos pontos para uma reflexão contínua sobre a direção estratégica que a Europa deve ou não seguir nesta matéria tão crítica. Obrigado por nos ter acompanhado em O Debate.